Olha, a gente ouve falar de containers e Docker o tempo todo, né? Mas o que isso significa na prática para quem está lá na trincheira gerenciando a infraestrutura de TI? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Este é um guia direto ao ponto sobre o Docker Enterprise Edition pensado para quem é de operações. Então, vamos lá. Vamos desvendar como o Docker EE pode de verdade mudar o jogo no dia a dia. Para começar, vamos falar de uma dor que, olha, com certeza todo mundo que trabalha com TI já sentiu na pele. Aquele clássico, né? Ué, mas na minha máquina funciona. Essa briga entre o ambiente do desenvolvedor e o de produção é um verdadeiro pesadelo. Causa um estresse, consome um tempo. Agora, imagina só se existisse um jeito de garantir que o que o dev constrói é exatamente o que vai rodar em produção. Sempre, sem surpresas. Beleza, a nossa conversa vai seguir por 5 pontos principais, ok? Primeiro, o que é o Docker EE. Depois, vamos ver um novo modelo de eficiência. Aí a gente entra na parte de segurança. Em seguida, como ele se encaixa no seu ambiente e, para fechar, os primeiros passos para começar a usar. Então vamos lá, seção 1. O que é o Docker EE? E aqui a gente já começa com um ponto super importante. Entender que estamos falando de uma plataforma e não só de um pacote. Sabe, é muito comum ouvir por aí que Docker é só um jeito chique de empacotar uma aplicação, né? E tudo bem, é um começo, mas pensar assim é limitar demais a ferramenta. A verdade é que o buraco é bem mais embaixo. É aqui que a chave vira. O Docker Enterprise Edition, ou Docker EE, vai muito além de um simples empacotador. Pensa nele como uma plataforma completa, que cuida do gerenciamento e da segurança do início ao fim. O grande objetivo aqui é criar uma esteira de software segura, padronizada e, o mais importante, finalmente conseguir a tão sonhada independência entre as aplicações e a infraestrutura. O Docker EE, na verdade, oferece um sistema integrado que acompanha a aplicação em todo o seu ciclo de vida. E isso, na prática, cria uma ponte muito mais sólida entre desenvolvedores e o pessoal de operações. Por quê? Porque, pela primeira vez, todo mundo está falando a mesma língua, trabalhando em cima da mesma coisa, da mesma base. E como ele faz isso? Bom, através de alguns componentes centrais. Vamos pensar neles de forma simples. Primeiro, o Docker Trusted Registry. Imagina um cofre, um repositório privado e seguro para as imagens das suas aplicações. Depois, tem a parte de escaneamento de imagens, que é tipo um segurança na porta, verificando se tem alguma vulnerabilidade ali. O Universal Control Plane, ou UCP, é o cérebro, a torre de controle que gerencia o cluster todo. E claro, para amarrar tudo, você tem políticas e controle de acesso para definir quem pode fazer o quê. Juntas, essas peças formam um sistema bem robusto. Ok, vamos para a seção 2, um novo modelo de eficiência. Agora a gente vai ver o impacto disso no dia a dia, na forma como as aplicações são entregues e mantidas. Olha só esse contraste. É aqui que a gente vê o valor. Do lado esquerdo, o jeito antigo, que a gente conhece bem. Aplicar patch manualmente e sistema rodando, aquela confusão de dependências, ciclos de atualização que duram uma eternidade. Agora olha para o lado direito, o jeito Docker. A aplicação precisa de um update. Simples. Você joga o container antigo fora e sobe um novo, atualizado. Acabou. E o melhor, é um processo padrão que funciona para qualquer aplicação. Pensa nisso. Menos noites em claro aplicando patch e mais tempo para focar no que realmente importa. Mas de onde vem toda essa eficiência? A resposta está na arquitetura. É uma diferença fundamental. Pensa assim, a virtualização tradicional é como construir várias casas, sabe? Cada uma com sua própria fundação, seu próprio telhado, tudo completo. Gasta muito recurso. Já os containers são como apartamentos no mesmo prédio. Eles compartilham a mesma fundação, que no caso é o sistema operacional da máquina. É por isso que eles são tão mais leves e rápidos. Vamos para a seção 3, segurança desde a concepção. Agora o papo fica sério, porque vamos falar de um assunto que tira o sono de qualquer admin de TI. Segurança. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Tá, legal. Mas isso é seguro de verdade para rodar na minha empresa? E a resposta curta é sim. E o motivo é que a segurança aqui não é um acessório que você coloca depois. Ela foi pensada em camadas, desde o projeto. A segurança no Docker EE funciona como uma cebola mesmo, com várias camadas de proteção. A base de tudo é o isolamento que o próprio sistema operacional já dá. A plataforma Docker coloca uma camada em cima disso, com escaneamento automático de imagens para achar vulnerabilidades. Depois, vem a confiança no conteúdo, que garante que só imagens assinadas e de fontes confiáveis rodem. E por cima de tudo isso, o controle de acesso granular, para dizer exatamente quem pode acessar o quê. É o que a gente chama de defesa em profundidade.
E falando em controle de acesso, a lógica é bem simples e muito poderosa. É quase uma fórmula matemática. Você pega um sujeito, que pode ser uma pessoa ou um time inteiro, dá para ele uma função, tipo só pode ver ou pode fazer tudo, e aplica essa regra a uma coleção, que é um grupo de recursos da aplicação. Pronto. É simples, é direto ao ponto e o principal, é seguro. Tudo bem, partindo para a seção 4. Se integra com o seu mundo. A pergunta agora é, como é que essa história toda se encaixa na infraestrutura que já existe hoje? Vamos responder aqui algumas das dúvidas mais comuns. Primeira de todas, eu vou ter que jogar meu hypervisor fora? O Docker IE vai substituir o meu vSphere, por exemplo? A resposta é não, de jeito nenhum. Pelo contrário, muitos clientes rodam o Docker EE em cima dos seus hypervisors. Pensa assim, eles trabalham em camadas diferentes. O hypervisor cuida do hardware, dos recursos da máquina, o Docker EE cuida do sistema operacional e das aplicações que rodam ali. Eles se complementam, é uma parceria. Rodar direto no Metal sem hypervisor é uma possibilidade, mas não é uma exigência. Outra dúvida que sempre aparece. Mas container só serve para aplicação stateless, né? Aquelas que não guardam dados, que não precisam lembrar de nada entre uma requisição e outra. Isso é um mito. O Docker IE suporta perfeitamente aplicações com estado, as stateful. Para isso, ele tem um recurso chamado volumes, que serve exatamente para garantir a persistência dos dados. E não é só isso. Ele tem todo um ecossistema de plugins certificados com os grandes nomes do armazenamento, como NetApp, MC, VMware. Então, seus dados estão em boas mãos. E para fechar essa parte da integração, a pergunta final. Isso é coisa só de Linux? Não mesmo. Apesar do Docker ter nascido no mundo Linux, o Docker EE hoje é a única plataforma de containers do mercado que suporta nativamente Linux, Windows Server e até mainframe, os sistemas IBM Z. E isso vale para qualquer infraestrutura, seja na nuvem ou on-premise. Bom, tudo isso parece muito interessante, mas e na prática? Por onde a gente começa? É isso que vamos ver na nossa última sessão, os primeiros passos. Olha, o caminho mais seguro e recomendado é o seguinte: comece com uma aplicação que já existe. Não tente inventar a roda e aprender a plataforma com um código novo ao mesmo tempo. Foque em uma coisa de cada vez. A partir daí, é implementar os componentes essenciais, o UCP, que é o painel de controle, o DTR, que é seu repositório privado, e os Worker Nodes, que são as máquinas que vão de fato rodar os containers. E para a gente fechar, quero deixar uma pergunta no ar. Pensa por um instante. O que o seu time, a sua equipe, seria capaz de fazer se existisse um processo único, um padrão para gerenciar todas as aplicações rodando em qualquer lugar? Porque no fim das contas é essa padronização que libera as pessoas. Libera tempo, libera energia, porque realmente faz a diferença. Inovar com mais velocidade.